casa, nossos colegas. Ficou bacana todo mundo de uniforme, né? Eu levei um susto agora quando eu vi vocês de preto, porque eu nem. Eu não. É um problema nisso, né? Eu não tenho o hábito de reparar nas pessoas. Eu olho para o rosto e pronto. Então agora eu olhei e levantei todo mundo de preto. Legal, ficou muito bonito. E esse contraste do preto com dourado, né? Ficou muito bonito. Bom, nós combinamos, eu acho que nós combinamos, tá? Pois é, o problema é que não pode tirar máscara. Oi? Eu vou botar a câmera para cá, acho que fica melhor, né? Aqui. Eu queria que as pessoas vissem vocês, mas acho que aqui fica melhor. Deixa eu ver como está. Tá bom assim? Por que está piscando? Para eles, vocês não? Só para vocês e vocês não precisam olhar para a câmera, né? Bom, vocês de casa estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Ok. Conforme nós combinamos, nós vamos iniciar pela atividade da aula passada. Vocês produziram já antes, né, na aula, nos 2 horários de aula. Um vocês utilizaram para fazer as questões. Devem ter negociado em casa quem vai fazer a explanação. Não é algo grande, né? Qual a intenção desse texto? Primeiro, a gente sistematizar o assunto da primeira aula. Segundo, por que isso é importante? Porque há colegas que estão começando agora, que não assistiram à primeira aula, que não estavam aqui com a gente, e a contribuição de vocês é importante para eles. A plataforma, eu vou começar a postar amanhã as aulas na plataforma, porque não estava acontecendo algum problema e não estava, as minhas turmas não estavam disponíveis. Foi entrando assim, vocês sabem como é essa internet aqui, vai ter tudo. Foi entrando aos poucos as turmas. Então, tinha professor que estava e outros. Anteontem, parece, entrou da professora Gabriela, o meu entrou hoje. E quando eu fui avisada, eu falei, não, eu vou priorizar a aula, quando eu terminar, eu não tenho aula amanhã, e eu posto as aulas na plataforma. Mas esses alunos, eles não estavam aqui conosco, né? Eles estão começando agora. Por que ela pisca? A imagem está oscilando. A diferença do amador para o profissional é imensa, né? Nós não sabemos o que fazer, e ele sabe. Está acontecendo também para casa? Olha, vocês só escutem, não olhem para o visor. Porque isso deixa a gente enebriado, confuso, né? Bom, eu quero que vocês escutem bem. O que eu vou fazer? Quem for socializar, vai utilizar o microfone aqui, para ficar melhor para os colegas, tá? Tem uma cadeira aqui do lado, eu posso afastar um pouquinho, passa o microfone, a gente utiliza o álcool e vamos para que os colegas de casa escutem o que vocês estão falando, tá? Eu não vou indicar ninguém, porque não foi esse o nosso acordo. Vocês, quem se sentir à vontade do grupo, vai dizer, não, sou eu que vou falar pelo meu grupo. Então, como nós temos vários grupos aqui, são, deixa eu ver, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 grupos, tá? 11 grupos e nós temos 5 questões, não é isso? 5 ou 6. 5 questões. Isso quer dizer que mais que uma questão, as questões elas serão respondidas por mais de um grupo, para a gente poder ver como um grupo entendeu, outro grupo entendeu a mesma questão, tá? Vamos supor que cada grupo, cada questão será respondida por 2 grupos, tá certo? E aí, não é só o grupo que vai falar. Vocês podem contribuir com a resposta, dar exemplos. É uma atividade participativa, ela não é só, não é individualizada, não é só para um falar, tá? A atividade, ela é coletiva, tá bom? A intenção é que a gente socialize o que nós lemos. Vocês podem ter observado que é um texto muito simples, é um texto com uma leitura bem clara, bem didática, bem fácil de compreender. Até para alguém que não estudou ainda, não teve aula ainda de direito, entende com atenção, pode entender o texto, né? A colega de vocês ali, ela não veio para a aula, não participou, e ela leu o texto e disse que é um texto bem fácil. Isso é muito, muito bom, porque a minha intenção era tentar ajudar quem está perdendo aula, né? Quem estava, porque eu acho que agora todo mundo já está aqui, ou em casa. Bom, a primeira questão deixa eu só perguntar uma coisa. Todo mundo de casa já está em aula? Eu preciso mandar o link Sim, aí. professora. Não, Sim, professora. não, aqui já está ok. Já? Tá certo. Professora, estou com dificuldade de internet, então às vezes está caindo. Se de repente eu sair, mas é por conta disso. Ok. Bom, a primeira pergunta trata da introdução do texto. Eu não tenho texto impresso aqui, porque o meu eu socializei com a colega que não tinha, com a equipe. Então, na introdução do texto, a simplificação da linguagem jurídica como meio de aproximação do cidadão à justiça, Mariana Belém, que é a autora do texto, apresenta um problema quanto ao uso da linguagem jurídica. Identifique, o justifique a partir do que a autora apresenta e dê exemplos de ordem cotidiana que possam ser utilizados para corroborar o que a autora busca. Deixa eu socializar o texto aqui. Assim fica melhor para quem... Vamos ver a introdução do texto. Está bem aqui. Qual é a equipe que se sente apta para responder a primeira questão? E me diz de onde é, porque aí eu vou anotar aqui. Não esqueçam que alguém tem que responder a última. Porque pode ser que alguém diga, não, vamos responder todos a primeira. Alguém? Quem se habilita? Oi? Qual equipe se habilita a responder a primeira questão? Já tem aqui uma, a Kátia. Precisa de mais uma. Vou tirar para vocês. Tá, vou colocar aqui. Boa noite. A nossa equipe é composta pela Rosângela, Soliane, Heloísa e por mim que vos falo, Kátia. Então, a autora identifica a linguagem utilizada no meio jurídico cheia de formalidades.
tornando muitas vezes difícil para as pessoas sem formação jurídica compreendê-la. Um exemplo, por exemplo, as pessoas que não são dotadas no meio jurídico, quando estão perante o juiz, o advogado, eles começam a usar palavras muito difíceis de se compreender. Numa causa, por exemplo, Maria não... Ela deu entrada a um pedido, e o juiz diz assim, Maria não... Deixa eu ver a palavra, me fugiu a palavra. Me ajude lá, Soliane. A palavra. Numa petição, né? Ela não foi deferida, a petição. Então, para a pessoa que não tem um conhecimento jurídico, essa palavra deferida fica difícil de compreender. Então, o advogado poderia muito bem dizer, Maria, a sua petição não foi aceita. O seu pedido, o juiz não concordou. Não atendeu, muito bem. Então, seria mais fácil para que ela entendesse o que o juiz estava falando para ela. Então, foi isso que nós entendemos. Se alguém quiser completar, fique à vontade. Uma outra equipe queira contribuir com essa questão ainda? Não? Você? Mais alguém? Não? A Kátia, ela usou a palavra deferido, não como seja uma palavra rebuscada, mas como um exemplo, né, Kátia? Como um exemplo que há pessoas que realmente não entendem o que é isso. É uma palavra comum no meio jurídico. Para quem é advogado, isso é uma palavra muito simples, né? Muito comum, mas para quem não está naquele meio, é muito difícil. É difícil de entender. Então, é disso que a colega fala, que não é que a palavra deferida possa ser suprimida, mas quando se trata do advogado-cliente, fica mais fácil dizer isso, olha, essa petição não foi aceita, né? Não foi aprovada, os juízes estão com problemas. Às vezes você fala... Professora, põe o fone. Existe uma expressão do senso comum que diz assim, para médico e para advogado você não mente. Né? Para médico e para advogado você não mente. E, às vezes, o cliente não consegue nem explicar para o advogado o que ele precisa saber para a ação, porque ele não sabe o que é para explicar, de tão confusa que é a linguagem para ele. É disso que o texto mostra para a gente na introdução. Vamos para a segunda questão. Eu estou anotando aqui a equipe da Kátia já. Tá? Segunda questão, ela trata, no item 2, a linguagem jurídica, a autora conceitua e diferencia a linguagem jurídica de discurso jurídico. Como ela faz essa exposição? Qual a relação que há entre o sentido desses dois termos? Boa noite. A professora já proferiu o comando da segunda questão. Nós entendemos, o nosso grupo, né, primeiro falar, sou eu, Ana Lúcia, Maria, a Luísa e a Lidiane. E a linguagem jurídica ela é fechada, de difícil compreensão, atendendo apenas a um grupo e distanciando-se da sociedade.
O discurso jurídico é uma linguagem de ação, atuação, onde alguém fala e alguém ouve, além do objeto, que é o que está sendo dito, devendo ser compreendido pelas partes envolvidas, buscando a resolução do conflito, onde o juiz decidirá. Então, nós entendemos assim que, muitas vezes, dentro de uma ação, já começa com alguém que vai procurar um advogado para resolver alguma situação. Normalmente, quando um advogado é procurado, é porque a situação não é boa. Se está tudo certo com a pessoa, ele não precisa de um advogado. Esse já é um ponto. Você vai resolver alguma coisa que aquele cidadão, aquela cidadã fez e que ela precisa responder ali à justiça e ela precisa dessa pessoa que faça essa interlocução, né? Então, no momento que ele chegar, eu vou fazer uma petição. Então, muitas pessoas que não conhecem, a maioria, né, que o nosso povo ainda tem um baixo índice de escolaridade, ele não entende o que é uma petição e começa daí. Ele usa a linguagem que a pessoa ouve, fica com vergonha de perguntar e sai sem saber o que realmente foi dito. Isso faz com que as pessoas elas tenham uma dificuldade de acesso à justiça, ao entendimento, e principalmente quando fala, ao final do que nós trabalhamos, né, na resolução do conflito, esse resultado dessa ação, onde o juiz ele vai deferir, como a colega falou antes, ele vai deferir aquele resultado, ele vai promulgar, ele vai julgar aquele fato, tentando intermediar aquele conflito e apresentando ali uma resolução que pode ser aceita ou não por aquele cidadão que pleiteou. Ele ganha ou ele perde aquela causa. Mas essa linguagem é usada do modo, vai ter lá na frente, né? Eu acho que na terceira questão, que é o juridiquês, que é usada e que a população acaba não entendendo e afasta muito a justiça da sociedade, do indivíduo. A própria linguagem, ela abre uma lacuna ali entre o cidadão comum e a justiça. Foi isso, professora, que nós entendemos. Obrigada. Se alguém quiser. Alguém vai contribuir na segunda questão? Pessoal de casa, ainda Professora, não? eu posso seguir essa segunda também aqui. Eu queria, inclusive, falar sobre a primeira, mas eu perdi a oportunidade. Oi? Eu posso seguir. Tá. Daqui, ninguém mais na segunda questão? A terceira é pessoal de casa, é? E agora, como eu faço para ter... Você que é o técnico? Oi, professora, a gente pode também participar aqui, sem problema algum. Nós temos um técnico voluntário aqui na Examar. Oi, professora, você está ouvindo? E ele vai contribuir para que os colegas escutem. Professora, aqui nós Escutem o podemos que você também... está apresentando. Você vai apresentar daí de casa. Só um minutinho, tá bom? Está habilitado. E agora? Tem como? Não tem como. Eu acho que ela não está ouvindo. Só o fone faz.
Professora, está me ouvindo? Professora, você está nos ouvindo? Eu acho que ela não está nos ouvindo. Antônio Carlos, meu amigo, tem como o senhor desligar seu áudio? Eu vou tentar apresentar agora pela equipe de trabalho. Se não, melhor. Eu queria também passar o segundo aqui também, né? Eu tinha comentado lá que eu ia fazer um comentário da segunda situação aqui. Tá? Antônio Carlos, tu participa do grupo online? Qual o grupo que você está aí? Eu não conheço meus colegas de grupo. Online também. Estou no grupo Não, online. nós somos online, mas tem um grupo de 6, né? Os trabalhos e tudo mais. Ou você vai representar os online? É assim que funciona? É, eu acredito que sim, mas aí eu acho que não é necessário eu falar, né? Tendo visto que o grupo é extenso. Ah, tudo bem. Vamos tirar essa dúvida com a professora, então, assim que ela entrar novamente. Ou se nós vamos Tudo bem. ficar aqui a ver navios. Seria eu- uma pessoa representando o online. Dark, representa a gente Oi. aí, Dark. Representa a gente, Dark. Pô, eu queria comentar da quarta questão. O Tá Tony na vai agulha falar a aqui, terceira? velho. Você vai falar a terceira ou a quarta, Tony? Olha, eu posso falar a quarta. Eu eu posso falar a poderia- terceira, o Lacerda gostaria de complementar a segunda, só que ela não nos ouve. Eu também, na verdade, gostaria de complementar a segunda, para ter um exemplo prático, né? O nosso grupo Gente, aqui está pelo- o Antônio Carlos, a Hélida, Lacerda, Carlos Barbosa, Divaldo, Eider, Fernanda, Ivna, Jefferson, Jonathan, Mayra, Robson, Shirley e Tainá. Tem uma São galera os Pelo que eu estão hoje no entendi, online. era só uma pergunta para responder, até porque tem muitos grupos na sala e só são 6 questões. Aí, no caso, quem quisesse complementar, ia complementando. Acredito que aqui já Exato. responderam, né? Verdade. Só que a segunda, por exemplo, Lacerda gostaria de complementar, responderam na sala, mas não ouviram. A terceira ainda não tem, a quarta também não, e nem a quinta. Então, pelo número de questões, as respostas vão estar sendo várias, porque são muitas equipes. Então, ela disse que não teria problema de um responder. Chegou o técnico aqui. Já vai Oi, resolver professora, essa está nos situação. escutando? É porque nós estamos fazendo a apresentação de trabalho e tem equipe de casa. E aí... Eu sou da equipe do presencial, só que hoje, como eu não pude estar na aula presencial, vim acompanhar online. Mas aí eu estou aguardando a minha equipe se pronunciar, senão eu vou comentar a quarta. E ela saiu. Pode ver, tá vendo? A Luana falou aqui falou, na verdade, no grupo que chegou o técnico. Esse técnico está O resolvendo técnico já nada. chegou, ele está resolvendo o problema. Já vamos escutar a voz de vocês. Estamos ansiosos para isso. Ah, então tá jóia. Aqui todos querem se pronunciar, tá? Querem com participar certeza. das respostas, mas o tempo está acabando, professor. A situação é essa, entendeu? Temos o Antônio Carlos, temos o Eider, temos a Dark, tem eu, tem a... Somos 16 hoje aqui. Fala alguma coisa aí, Antônio, por favor. Alguma coisa? Professora,
Alguma coisa. Acho que está ouvindo. Alguma coisa. Ela tá Saiu ouvindo. alguma Falou coisa. alguma coisa, mas não saiu ali no som do DataShow. Alguma Eita. coisa. Pronto. Agora. Ótimo. Saiu alguma coisa agora. Excelente. Professora, só aproveitando para tirar dúvida, as pessoas podem apresentar da equipe, porque aqui são várias querendo falar. Tá. Agora nós somos só ouvidos. Certo. Terceira questão, não é isso? Na verdade, professora, a segunda já foi respondida e tem alguém do online, o Lacerda gostaria de também fazer algumas considerações na resposta da segunda. Ótimo. Só que você não estava nos ouvindo. Pois é, não estava mesmo. Vamos lá, então. Professora, nós estamos sem Lacerda, imagem você. também. Oi. Professora, Quem é que está falando? aqui é Lacerda Júnior. Raimundo Nonato Lacerda Júnior. A senhora me ouve alto e claro? Lacerda, é? Exato. Ok, pode começar. De acordo com a linguagem jurídica, ela constitui todo o vocabulário jurídico, certo? Com suas técnicas, termos próprios, enfim. Aquela questão de carga histórica e tradição. E no seu conjunto de palavras, termos e expressões utilizadas nesta linguagem, e dentro desse conjunto está o discurso jurídico, né? O qual é definido pela autora como sendo a linguagem em ação que envolve emissores, receptores e objetos. Ou seja, as partes envolvidas no processo dentro de uma situação comunicativa. Essa é a nossa visão, professor. Vocês escutaram direitinho, entenderam? Pois é, essa questão... Vocês estavam escutando, Lacerda? Está falhando, professor. Aqui no meu, não sei se sou eu ou é aí. Está um pouco longe, professora. No microfone, será que o escuta? Você escuta melhor assim? Olha, Sim, agora sim. Tá. Na segunda questão, quando ele fala da linguagem em ação, do discurso, o discurso jurídico, ele está, na verdade, dentro da linguagem jurídica. Em caso, vocabulário jurídico, né? Por quê? Porque o discurso ele é a linguagem de forma real, em movimento, em ação, no momento exato que está ocorrendo. É como o discurso de modo geral. Esse tipo, até conversava com um aluno que é de análise do discurso aqui na turma, não lembro qual é, nós conversávamos sobre isso, que o discurso, né, o discurso jurídico, ele é a linguagem acontecendo em interação com o outro. Tá? É diferente, por exemplo, é no momento exatamente, é nessa relação, tá? A Assim relação do como é o nosso vocabulário junto com a discurso de modo geral. oratória, né? Todo o processo, né, de envolvimento entre oratória, vocabulário e tudo, enfim. Né? Eu escuto com muita dificuldade. Eu vou te ser sincera, Lacerda, eu fico triste porque o som fica muito abafado quando você de casa, entendeu? Eu não sei se os colegas estão escutando bem. A questão da oratória, ela também é muito válida em cima de vocabulário. Não adianta você colocar várias palavras lindas e maravilhosas se não houver um contexto, outra formal ou informal, enfim. Tá? Então, essa linguagem, eu observo que a linguagem jurídica ela é constituída por um vocabulário jurídico, né? Termos técnicos próprios, então, enfim. Você está falhando? Sim, com certeza. Gostaria muito de estar presente para nós falarmos frente a frente, que seria maravilhoso. Mas, infelizmente, vamos aguardar. Tenho certeza que se você estivesse aqui na sala conosco, a sua contribuição seria muito maior. Tenho certeza disso.
Desde já, grato pela oportunidade. Obrigada, Lacerda. Bom, Professora, já temos inscritos aqui para a terceira e quarta questão também, tá? terceira e quarta, ótimo. Então, vamos para a Isso. terceira. Eu falo... Os colegas disseram que escutaram com clareza o que o Lacerda falou. Eu tive mais dificuldade. O som está muito abafado para cá, mas para lá, Ótimo. eles sentiram mais... Sim. Sim. Ok. Vamos para a terceira questão. No item 2.2, arcaísmo jurídico e o juridiquês, a autora trata de onde vem o uso do juridiquês. Resuma essa informação e exponha se o uso e defesa desse uso, dessas formas, é consenso entre juristas e operadores do direito, justificando a exposição. Podemos começar por aqui, professora? Sim. Deixa eu ver se deixa eu encontrar aqui o texto, que eu não estou... Aqui. Pode começar. Ok, então vamos lá. O arcaísmo jurídico, ele é uma característica da linguagem jurídica, mas que se encontra em desuso no vocabulário atual. Embora ele tenha sido e ainda é, na verdade, por vários juristas, utilizado veementemente em um dado momento histórico, como uma forma de tornar as produções jurídicas esteticamente elegantes e com estilo próprio. Dentro dessa particularidade do arcaísmo jurídico, nós encontramos o juridiquês, jargões jurídicos, palavras com significado próprio, que muitas vezes são utilizados para camuflar o real significado do termo. Portanto, ele não é uma linguagem técnica, e sim um desvio da linguagem jurídica, o que leva, além do fato de tornar esses textos jurídicos menos compreensíveis ainda, que a gente acabou de ver nas questões anteriores, os doutrinadores modernos à não defesa da continuidade do uso desses vocabulários. Portanto, não é consenso entre os juristas a continuidade do uso destes, porque eles defendem a simplificação da linguagem para uma aproximação entre a linguagem jurídica e o cidadão que é o usuário desse meio jurídico, desses serviços jurídicos, né? Deu para nos ouvir? Sim, deu para ouvir. Quem mais quer contribuir com essa questão? No entanto, a defesa, há grupos que... O texto ele não fala disso, mas se você for ler outros textos que tratem dessa questão, há grupos que defendem veementemente o rebuscamento da linguagem. Por quê? Sim. Exatamente. E olha, não se surpreendam que isso é normal, porque as pessoas não são todas iguais. Daqui da nossa turma sair pessoas que defendam a linguagem mais acessível e outras que defendam uma linguagem mais, digamos, elitizada, mais rebuscada, né? Isso é muito normal, porque isso não existe nenhuma norma, nenhuma regra que impeça da pessoa, de um advogado, de um jurista se portar dessa maneira, né? Então, isso não é consenso, o texto da Maria da Belém fala disso, e assim como nós vamos ver defesas em favor da democratização, da liberdade, de uma linguagem mais simples, nós vamos ver também, né, o contrário disso.
Na quarta questão, inclusive, vai ser abordado isso, né? A defesa das duas vertentes aí, de quem defende e de quem não defende. Só um instante, Dark, tem uma colega falando aqui, aí você retoma, tá? Uhum. Não, é isso que ela está dizendo. Tradicional, né? Digamos assim. Professora, tem como dar o microfone para nós escutarmos também o pessoal da sala? É verdade. Nós vemos isso, nós presenciamos isso até não só com relação à linguagem, mas como a postura, que é uma outra coisa que nós vamos ver lá adiante, com relação à forma de julgar, né? Surpreendemos-nos, né? Muitas vezes com juízes que têm uma postura rígida, rigorosa, parcial, autoritária, e outros que são profundamente democráticos, né? Na forma de julgar. Nós presenciamos no Facebook, na internet, em tudo que foi lugar, a postura daquele juiz sobre a situação da mulher que pedia a guarda dos filhos, pensão de alimentos, algo assim. A forma completamente arbitrária dele julgar. E era uma pessoa jovem, não era um juiz antigo, era um homem jovem. Então, a idade, o tempo de exercício não define a linha que cada um escolhe, né, tanto de escrita, quanto de verbal e quanto de pensamento. Isso é muito relativo, né? Dark, o que foi que você falou? Eu vi aqui no grupo que eles dizem pena que não escutam vocês, né? Alguém mais Exato, quer e a gente Oi? contribui daqui, eles de lá, mas não há a integração dessas contribuições, né? Alguém mais quer contribuir com a terceira questão? Não? Vamos para a quarta questão. Tem alguém de casa que vai falar da quarta ou aqui só? Eu posso falar, professora. Tá? Que o Antônio também queria participar, se não me memória. Da quarta ou da quinta. Ana já até falou. Sim, professora, o Antônio também está inscrito para contribuir com a quarta questão. Eu posso falar da quinta, a próxima colega já falou aqui. O áudio do Antônio está ruim, está muito baixo. Se ele puder falar com uma voz brava, vai ajudar muito. Vai, Antônio, engrossa mais a voz. Dark, você pode ir para a quarta, ele vai na quinta, que acabou de comunicar. O Antônio vai falar a quinta, é? A quarta acho que é a Luana. Isso, outra colega que quer falar eu posso falar quarta. também, Shirley. Eu posso Isso, falar também Shirley. pela minha equipe, a quarta questão também. É só que eu sou do presencial, eu não sou do online. Mas estão discutindo. Nós estamos escutando a DR aqui, assistindo. Posso começar, então? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a quarta questão. Alguém da sala responde enquanto vocês se organizam para responder de casa também, tá bom?
Já temos, professora, duas colegas que vão responder a quarta questão. Aí você só elenca aí a ordem de apresentação da sala e daqui elas se apresentam. Não entendi o que ela disse. Já temos aqui, professora, duas pessoas para Temos responder. duas colegas. Tá? A quarta e a quinta. É que a Tati está com problema de internet. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Os colegas vão responder aqui, depois eu passo para vocês, tá bom? Quarta Ok. questão. Bem, Tudo sem bem. problema. Só aumenta o áudio para nós escutarmos também, ok? Tá. Quem é que vai responder a quarta questão aqui? Vou passar para eles. Quem vai para a quinta? Quem vai para a quinta? Ninguém quer a quarta nem a quinta? Quinta. Tá. Olha, vocês respondem a quarta, daí de casa, e os colegas aqui, duas equipes responderão a quinta, tá bom assim? Perfeito. Tá Tudo bom bem. assim, Dark, Lacerda, Antônio? Por mim, Pessoal tudo que tá em casa, Positivo. bem. Tranquilo, sem problema. tá? Por mim, tudo bem também. Então, nós estamos aguardando por vocês na quarta questão. E aí, professora, eu vou começar. Eu sou a Shirley Ben Sabá, eu vou representar a minha equipe, que é do presencial, tá? Quem vai responder, Dark? A Shirley, professora, só que ela é da equipe aí do presencial, mas como hoje ela está online, ela vai apresentar pela equipe. Sim. Depois a Luana vai apresentar representando o online. Ok. Dá para ouvir, professora? A Luana está aqui na equipe presencial. Então, Professora, consegue aí de ouvir? casa alguém na quarta questão? Sou eu, Shirley, consegue ouvir? A Sheila está onde? Professora, consegue ouvir? Não estou Eu vendo acho a que ela não está Sheila. conseguindo ouvir. Carol, fala com ela. Ela gosta mais da Carol, de vocês todas. Né? É a Lídia que está falando? É a Shirley, professora, consegue ouvir que vai falar? É a Shirley que vai apresentar, então eu peço que os Isso. outros desliguem o microfone, que está dando um barulho enorme. Desliga o microfone, por favor. Tá bom? Fica só o microfone da Shirley ligado. Tem alguém com o microfone ligado. Pronto, posso falar? Já, Shirley? Já. Posso começar, professora? Professora, consegue ouvir? Sim. Sim, consigo. Tudo bem. No item 2.3, a autora explana mais uma vez o fato dos textos jurídicos, em sua essência, serem formais, serem rígidos, de difícil entendimento para grande parcela da população, que muitas das vezes são pobres, têm educação precária, e eles que são usuários do Poder Judiciário. E ela apresenta a grande necessidade dessa simplificação dessa linguagem, para tornar a justiça mais democrática e plural. O juridiquês que ela se refere são os jargões jurídicos, né? A linguagem arcaica, as expressões em latim. Ela pede uma simplificação dessas expressões para facilitar o entendimento e a interpretação para esses cidadãos comuns. A autora ela afirma, né, que tem aumentado o número de operantes no campo jurídico que defendem a simplificação como forma de aproximação da justiça, né? Ela, inclusive, comenta no artigo a lei dos juizados especiais, que tornou a justiça mais ágil, menos burocrática, né, no caso, e mais acessível à população, que despertou nos juízes, nos operadores do direito,
um diálogo mais compreensível, né? Esse acesso da população, esse entendimento da população. Mas ela também fala que existem e resistem, né? E insistem aqueles que defendem que um vocabulário mais rebuscado e desnecessário eles acreditam que falar difícil é um sinônimo de cultura. A Mariana Belém também frisa que essa simplificação dessa linguagem jurídica não significa a retirada completa dos termos e expressões técnicas, né, que são específicas do campo jurídico, e muito menos trocar o padrão culto da linguagem por uma linguagem mais vulgar. Mas ela propõe que essa substituição de termos que possam ser substituídos por um termo mais compreensível, né, para que o direito cumpra o seu papel de permitir não só o acesso à justiça, mas também se fazer entender. Deu para ouvir, professora? Perfeito. Bom, a conclusão ficou para a equipe daqui da sala, tá? Para vocês, colegas de casa. São duas equipes lá e ali, não é isso? Ah, aqui? Tá. Quem são? De quais equipes são? Tá. Sim. Primeiramente, boa noite. De acordo com a conclusão da autora Maria, o que ela vem retratar, a linguagem jurídica, no momento que ela pode ou não afastar cidadãos comuns da justiça. O que vem à tona com os colegas falaram? A questão que não é de popularizar a linguagem jurídica, em tratar o excesso de rebuscamento que a linguagem jurídica traz. Isso faz com que nós, cidadãos, não consigamos entender, compreender de fato o que é que ele está falando. Repito, eu vou tratar de eu vou me cuidar de resolver o meu problema. Eu chego lá com ele, lá na sexta-feira, ele começa a falar comigo em latim, ou sei lá, ele vai tratar de forma totalmente complicada. Também o arcaísmo, eu acho que isso, né? São as palavras mais antigas. Falou uma lá. Em vez de ele me tranquilizar com o cliente, ele vai me deixar, meu Deus, ele falou, né? Que a situação é muito difícil, porque se a intenção dele é fazer com que eu compreenda ele, tá? Agora, se a intenção
Tá. Quem é o próximo? Tá? Bem, boa noite. O meu grupo é composto pelo Inglerson, as duas Maiaras e eu, Maria Carolina. Bem, a autora, ela deixa bem claro o quanto ela acha a linguagem jurídica rebuscada, arcaica, e o quanto isso se torna injusto para certas pessoas, porque, de certa forma, a maioria principalmente aqui no Brasil, as pessoas elas são muito leigas, elas não são informadas, principalmente nessa área, sendo que o direito é uma das funções dele, a gente ter acesso à justiça e a gente ter acesso à justiça, não só a justiça de fato como ação, assim como a gente entender tudo o que está a par, como a moça falou ali. Então, ela deixa bem claro que o quanto ela queria que os operadores do direito, queria que eles se conscientizassem desse tipo de coisa que está acontecendo, que eu creio que não é só agora que está acontecendo, vai continuar acontecendo, que é uma coisa que eu acho que vai demorar um pouco para mudar, provavelmente. Então, eu acho que é isso. Boa noite a todos. Como vocês sabem, eu entrei essa semana para o curso, estou tentando entender o que está acontecendo, mas eu vou contribuir da forma que eu consegui compreender o texto. Na minha concepção, no meu entendimento, na conclusão do texto, a autora, Mariana Belém, ela encerra sua tese nos fazendo uma provocação. Além de uma provocação, uma reflexão. Mas, além de uma reflexão, um convite a todos nós, futuros operadores e os operadores do direito, para este tema, que é a questão desse rebuscamento linguístico em relação a certos termos que ela deixa bem claro no texto, que tanto as palavras de ordem estrangeira, e ela dá ênfase ao latinismo, e ela discorre sobre o contexto histórico ao qual esta linguagem ela tem essa referência, porém, ela evidencia que isso seja repensado por nós dentro do texto, pois é de extrema importância romper com esses paradigmas, para que haja menos exclusão, mais compreensão de todos em relação aos seus direitos e deveres. Na minha opinião, a autora ela nos provoca a dizer assim: olha, está desse jeito, há resistência, há uma ala que defende que deve se manter essa linguagem até por questão cultural, mas há quem defenda que deve se simplificar isso para que haja um maior entendimento das pessoas que cooperam, que fazem parte desse sistema. Então, esse rebuscamento linguístico, essa forma de comunicação não é legal, até porque ela está num ambiente, não sei se vocês perceberam dentro do texto, ela é aluna ainda do curso de Direito, e ela trabalha
em um lugar específico, onde ela convive com essa linguagem, e isso é uma angústia dela, que ela trouxe através do texto para nós. Ela está dizendo, olha, eu trabalho aqui, eu não consigo compreender, por que não facilita essa linguagem? Mas é como a Luana falou, ela deixa claro dentro do texto que ela não vai tratar de uma vulgarização e nem transformar o direito ou a linguagem jurídica de uma forma que vá desmerecer, né? Mas que vá, de uma certa forma, ser mais abrangente, onde as pessoas consigam ter certas informações que, às vezes, nós não temos por falta de conhecimento do vocabulário, ok? Essa é a minha contribuição. Ele diz que eles estão sem câmera. Quem está falando está adorando isso. E só complementando o que eles falaram, Laísa Lopes. É para falar o resto do grupo? Isso. E só complementando o que eles falaram, é que a linguagem rebuscada, ela vem perdendo cada vez mais espaço para aqueles que defendem a compreensão do texto jurídico. E eu acho que é pelo fato dela ser excessivamente formal e com muitos termos técnicos que demonstra um vocabulário refinado e amplo. E eu acho que para que essa mudança de postura ocorra, é importante que os operadores do direito, para que eles se conscientizem desse tema e também e principalmente de se fazer entendido pelo cidadão comum, que eu acho que é mais pelo esse fato dessa linguagem rebuscada ser muito formal e o cidadão comum vai se afastando, né? Eu acho que é isso. Tá certo? Você tem como resolver a câmera aqui? Pelo amor de Deus. Desligou a câmera, não sei como. Estão dizendo que estão sem câmera. Oi? É a câmera aqui. Porque você lembra quando foi tirado para colocar, eu acho que desligou. Pede um desconto na mensalidade. Pedindo para ele pedir um desconto na mensalidade dele, porque ele está trabalhando como técnico, né? Então tem que pedir um desconto na mensalidade. Uma bolsa parcial. Agora está aparecendo. Tem gente aqui querendo trabalhar aqui como técnico para ter desconto. Agora sim, estamos vendo e ouvindo bem. Voltou, né? Sim. Professora... Está no vídeo, né? Já. Professora, já terminou? Os grupos que iriam apresentar já terminaram de apresentar? E, pessoal de casa, vocês têm alguma contribuição ainda a fazer? Sim, professora. A última colega que expôs, ela falava muito da questão da tomada de consciência, né? E eu percebo assim que a autora ela fecha a conclusão dela
falando que há necessidade, sim, dessa simplificação, por esses diversos motivos aí que nós já vimos no decorrer de todas essas questões, mas que, fundamentalmente, é necessário que haja uma tomada de iniciativa no sentido dos juristas, desses usuários, né, do direito, principalmente aqueles os aplicadores do direito, que eles possam ter consciência de que é necessário isso para poder haver uma mudança de postura. Até porque você dizia para a gente, em uma dessas questões aí, que não há uma exigência formal que os force a utilizar uma linguagem mais simplificada. Né? Há essa opção em aberto. Então, os adeptos a uma simplificação da linguagem fazem suas defesas, o que a autora coloca, diversos motivos, né? A aproximação, a compreensão, enfim, eu cito vários. Assim como os do outro lado, de outra vertente, que são os contra, eles também fazem suas defesas, dizendo que, nesse caso, vai ficar muito mais fragilizado, né? Que haverá uma descaracterização da linguagem jurídica, enfim, vários pontos. Mas o fundamental mesmo que ela diz é essa tomada de consciência da necessidade de abordagem de defesa desse tema, que é o principal, aproximar a justiça do cidadão que é o usuário desses serviços jurídicos, né? E ele ainda diz assim, que não vai acontecer uma fragilidade, muito pelo contrário, vai tornar o Poder Judiciário ainda mais legítimo, porque ele vai ficar muito mais claro, muito mais preciso, o cidadão vai conseguir perceber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, para poder, inclusive, cumprir com eles. Né? Sim, quem é de letras aqui sabe que o Antônio Cândido ele tem um artigo que é assim, o direito à literatura. Né? Você conhece, Luana? É um texto muito bonito do Antônio Cândido, em que ele trata de que as pessoas o direito não deve ser só nas outras causas, ele precisa também ser o direito à leitura, o direito à arte, o direito ao cinema. E o que o Cândido, em outras palavras, ele primeiro é um sociólogo, né? Ele trata de quê aí? Ele mostra para a gente, quem é da linguagem discute muito isso, quem é da antropologia, como é o caso da colega. Nós discutimos muito essa questão de se fazer entender, né? De se fazer entender. É preciso que, quando você faz uma enunciação, o enunciatário compreenda o que você está falando. Então, de maneira geral, a população clama por isso. O direito, ele é uma profissão respeitável, né? Muito digna. Como eu disse numa outra aula, vocês conseguem, como advogados, entrar onde outras pessoas não conseguem. Né? Vocês têm o acesso a entrar num presídio, a entrar em pessoas que estão providas em privação de liberdade, né? Vocês podem ir em vários lugares em que outras pessoas não chegam. Sim, é verdade. Então, o que acontece? Entretanto, né, vocês têm esse privilégio, a profissão lhes garante isso, tá? Nós estamos falando, não são dos advogados, nós estamos falando de quem não é advogado. O texto fala para a gente de quem não tem esse domínio linguístico tão bonito, tão belo, tão culto. Né? Vocês sabem que nós que estamos aqui nesta sala de aula, por exemplo, somos pessoas privilegiadas. Nós estamos no ensino superior. Nós estamos no curso de direito particular. Né? Nós somos um grupo pequeno da sociedade. A maioria, ela não tem esse acesso que nós temos aqui. Né? A maioria não tem. Então, é disto que nós falamos, que Mariana Belém, quando ela traz no texto, ela também traz a reflexão, porque tudo que a gente lê, a gente precisa relacionar com a prática. Então, o exercício do direito, ele é maravilhoso. A profissão, ela é muito boa. Os conhecimentos viabilizados são excepcionais. Nós não estamos, como diz a Luana, dizendo que todo mundo tem que falar, chegar com o juiz e dizer, como é, assim, falar na gíria com eles.
Não é isso, ao contrário. O direito, ele exige a norma culta. Ele exige. Você precisa fazer um texto dentro das normas, da norma culta. Não quer dizer você rebuscar ao excesso a ponto de não ser entendido. É de termos muito arcaicos. Agora, o que acontece? Vocês encontrarão, como advogados, juízes que valorizam isso. Promotores, operadores do direito que valorizam o rebuscamento. E que muitas vezes vocês podem ser questionados por um texto que escreveram numa linguagem mais acessível. Isso não é impossível de acontecer, né? No entanto, professora, oi? A exemplo disso, eu também tenho um conhecimento mais a nível de filmes mesmo, sobre os tribunais, mas a exemplo disso, dessa necessidade de, às vezes, o advogado ele adequar-se às exigências de um tribunal, de um juiz que está ali, é aquela série Homens de Terno, né? Muito boa série, ela retrata assim, vários episódios de vários temas, de várias situações, e demonstra diversas posturas de juristas que o advogado precisa, inclusive, se adequar até para vencer uma causa. Então, é muito interessante a série, é Homens de Terno, é um deles, né? Tem várias outras séries que trazem esse meio jurídico para próximo da gente, em nível de tela, e acontece muito isso, né? Inclusive, às vezes, até a questão da vestimenta, isso também implica, né? Enfim, são posturas de juristas tradicionalmente trazidas para ainda hoje, né? A gente vai haver essa necessidade, sim. Sim, mesmo porque, por exemplo, uma linguagem oposta à culta, ela não é bem vista. Eu já tive acesso a alguns textos de colegas que são advogados muito rebuscados, outros que estão no meio termo e outros que, sinceramente, é vergonhoso, sabe? Com desvios ortográficos. Isso não pode acontecer. Então, quando a gente fala de que é preciso democratizar, a gente está trabalhando do acesso às pessoas, não se está falando, como as colegas disseram, reforçando, não se está falando da banalização da linguagem. Diga, Natália. Que bom que nós vamos ter vários campos do direito aqui, né? Advogados para várias áreas. Depois de formados, a gente vai saber a quem recorrer, dependendo da causa, né? Vamos lá. Gente, vocês querem ainda comentar alguma coisa, me perguntar algo sobre o texto, sobre a discussão que nós fizemos? Se não, se estiver tudo ok, nós vamos começar pelo nosso próximo assunto, né? Eu pedi que vocês lessem o capítulo 4 desse livro, que eu acredito possivelmente é o último que nós vamos utilizar, né? Vocês já têm acesso.
São 10 páginas apenas, que trata sobre argumentação. Eu gostaria de saber se vocês leram. Sim, professora, lemos. Eu li, né? Certo. Que bom. Podemos encerrar aqui e passar para o próximo? É porque essa atividade ela foi referente à nossa primeira aula, lembra? Aí, na segunda, nós fizemos a atividade aqui em sala, combinamos que começaríamos esta aula com a apresentação, tá? Certo? Tudo bem? Tudo bem. Oi? Vai ligar? Olha, tá bem aqui. Acho que é daí. Tá quente? Pensei que estava ligado. Sim. Eles foram mesclando as equipes. Olha só. Nós vamos começar e depois a leitura está aqui, daqui do meio para frente, tá? Não está o texto na aula de hoje, nós não vamos ver o capítulo todo, as 10 páginas. É impossível porque é um texto muito, assim, ele é muito detalhista, sabe? O autor nesse aspecto. Então, não vai dar para a gente ver as 10 páginas da leitura hoje. Eu acredito que nós teremos uma aula extra amanhã. Como está? Quem dava aula para vocês amanhã? Não antecipou, o professor que antecipou, quem foi? O Igor. A aula dele era amanhã, não é isso? Pois é, possivelmente eu darei aula no último horário. Tá? Porque eles queriam que eu viesse, me chamaram para vir, né? Eu disse não, porque eu não mandei material para o pessoal. Então, eu disse, veja quem já encaminhou. E como ele já tinha feito, ele subiu de sexta, porque a professora teve problema, faleceu uma pessoa da família dela, né? E aí ela não pôde vir. Então, possivelmente, teremos aula amanhã de novo, tá? Bom, olha, acho que está todo mundo... Quem começou agora vai ter acesso à ementa da disciplina na plataforma, tá? E o nosso próximo ponto de conteúdo é sobre a argumentação. E vocês sabem que é uma questão muito utilizada pelos operadores do direito, pelos advogados, tanto de forma oral quanto escrita, né? Vocês o tempo todo utilizam a argumentação. Então, eu começo falando para vocês que o raciocínio é uma relação entre juízos e o juiz é uma relação entre conceitos, né? Nós já estudamos na aula anterior sobre as duas formas de raciocínio básicas que a gente utiliza como método, que é o dedutivo e o indutivo, né? Nós estudamos na aula passada. Então, quando a gente fala da relação entre conceitos, nós estamos falando da questão no campo das ideias. E aí tem um exemplo simples aqui. Paulo é aluno, Paulo não é médico. São duas questões que elas não têm vínculo com a questão do raciocínio dedutivo nem indutivo, como nós conversamos na aula passada. Entretanto, a representação oral escrita do juízo, ela denomina-se proposição. E qualquer uma dessas duas poderia ser usada como proposição, né? Como aquilo que você apresenta como, digamos, uma proposta e tenta dissertar sobre ela. A expressão verbal do raciocínio, por outro lado,
denomina-se argumento, que é nosso ponto mais forte, no caso do direito. Em sentido amplo, argumento é todo artifício de linguagem apto a contribuir de maneira mais ou menos eficaz para a produção de efeito persuasivo. Então, quando nós estamos numa audiência, quando nós estamos construindo uma defesa de um cliente, o ponto mais forte nosso precisa ser o argumento, né? O nosso argumento, ele pode determinar a liberdade de alguém, a prisão de alguém, né? Porque a partir do que nós estamos apresentando, nós podemos conseguir o deferimento. A palavra deferir já deixa assustado. O deferimento ou não, né? Então, quando você, numa audiência, você faz a sua argumentação bem elaborada, de forma a convencer os jurados, possivelmente o seu cliente será absolvido. Ou se você é de acusação, você pode conseguir a condenação, né? Se o seu cliente é justamente quem quer a condenação do réu, você pode conseguir. Isso é uma conquista para o advogado. Um advogado que ganha muitas causas é mais requisitado do que outros que não ganham, né? Então, é muito importante a argumentação no trabalho do advogado. Argumentar, convencer e persuadir. Argumentar é a arte de convencer e persuadir. Então, quando você argumenta, você tenta convencer e persuadir, mas elas não são a mesma coisa. Convencer é saber gerenciar a informação, é falar a razão do outro, demonstrando, provando. Está no campo das ideias. Mas em que convencer se diferencia de persuadir? Convencer é construir no campo das ideias, como eu disse antes. Quando convencemos alguém, esse alguém passa a pensar como nós, tá? Eu posso convencer uma pessoa de que vai, sei lá, a minha experiência me diz que eu sou bióloga, sei lá, e daqui a um mês nós temos a cura do Covid. Com fé em Deus, quem dera. Eu posso tentar convencer um leigo, alguém que eu não tenha, que seja mais fácil, que ele não tenha conhecimento, né? Porque se ele tiver, ele vai saber que eu estou blefando. Não tenho provas para isso. Persuadir é construir no terreno da ação. Oi? Sim. É, verdade. Agora, há uma situação assim. Às vezes você convence a pessoa, mas ela não age como você quer. E outras, ela age como você quer, mas ela não foi convencida. Então, persuadir é construir o terreno da ação. Quando tu falas isso, tu não só convence, tu persuade a pessoa. Ela é convencida de que a vacina não é eficaz e por isso ela não toma. Então, tu conseguiste duas coisas. Tu conseguiste convencê-la, né? Tu conseguiste fazer ela mudar de opinião no campo das ideias e conseguiste fazer ela agir como tu querias. Ela não vai tomar a vacina. Então, tu convenceste e persuadiste. Entendeu? Porque quando tu só convences, tu estás tratando no campo da ideia apenas. A pessoa pensa igual a você. Ok, convenceste ela. Mas ela não faz o que tu queres. Ela diz, não, é verdade, mas eu vou tomar por via das dúvidas. Pense um pouco. Está plenamente convencido de algo? Fará com que alguém mude o seu comportamento? O que vocês acham? Não.
Nem sempre o fato de estar convencido de algo redundará em mudança de comportamento. Exemplo 1. Grande parte dos fumantes ou alcoólatras está convencida de que fumar ou consumir bebida alcoólica causa prejuízo ao seu organismo. Todavia, esse conhecimento racional não faz com que abandone o vício, né? Ele está convencido, mas isso não está no campo da ação, está apenas no campo da ideia, né? Exemplo 2. Um automóvel sofisticado com recursos, computador de bordo, ar-condicionado, direção hidráulica, sei lá, tem um preço muito elevado. O consumidor está convencido de que esse veículo é muito melhor do que outro 1.0. Porém, se ele não dispuser de dinheiro, esse convencimento não resultará na ação de adquirir aquele veículo bem mais caro. Essa é uma questão que ela não está no campo, não é apenas opcional, né? Ele está sendo impedido. Mas no anterior, do álcool e do cigarro, ele se convence de que faz mal, né? Tem gente até que diz, isto vai me matar, mas ele enfia. Isso vai acabar com a minha vida, mas está fumando, né? É interessante isso. De fato, estar convencido não gera ação. Isso nos faz compreender que na atividade publicitária ou promocional, o objetivo é levar o público à ação pretendida pelo anunciante. Um exemplo é isso, as campanhas publicitárias, né? Elas te convencem de que você precisa comprar uma coisa que você nem precisa. Mas você quer, né? É legal. Eu tenho um celular, mas eu quero um iPhone, não sei qual, né? A última geração. Ele me convence de que eu preciso desse iPhone. Eu preciso de um celular, mas ele me convence que eu preciso desse. Né? Isso, gente, é propaganda, é marketing. Né? A Luísa que o diga, não, Ana? Por esse motivo, toda campanha deve levar em conta o público a que ela se dirige. Assim, não se costuma veicular anúncio de uma BMW, por exemplo, numa revista popular. Por que não? Porque não serão prováveis consumidores. Então, a propaganda, ela pensa nisso. Quem quer fazer, quem oferta um produto, ele pensa nessa questão. Né? Eu quero fazer possíveis consumidores. Vamos pensar mais um pouco. E o contrário? Alguém pode agir mesmo não estando convencido de algo? Pode. Se você disse não, você escolheu a opção errada, pois muitas vezes, muitas atividades que não nos convencem, a gente faz, né? No segundo turno de uma eleição, restam apenas 2 opções de candidato. Você está convencido de que ambos não representam o seu ideal, né? Porém, você não gostaria que o candidato 1 vencesse. Assim, entre votar em branco ou anular seu voto, você opta pelo candidato 2, o menos pior na sua avaliação. Acontece muito isso, né? Que isso quer dizer que você não está convencido, mas você tomou decisão e fez. Você foi para o campo da ação. Você foi persuadido, né? Você recebeu um convite para uma festa, está convencido de que não se trata de algo que lhe trará satisfação. Todavia, como não há outras opções, e para não ficar sozinho em casa, você decide ir à festa. É a mesma situação. Você não foi convencido, mas os textos argumentativos são aqueles que têm por objetivo influenciar, convencer e persuadir o destinatário, procurando moldar-lhe o comportamento. Eles são diferentes, por exemplo, apesar de que o Otto Garcia fala isso para a gente, de serem vistos como o texto dissertativo e texto argumentativo a mesma coisa, eles não são a mesma coisa. Né? Eles têm especificidades diferentes. O texto argumentativo consiste na defesa de um raciocínio ou de uma opinião controversa. O discurso político, o sermão, os textos publicitários são situações de comunicação em que se utiliza o texto argumentativo.
sempre com a função apelativa da linguagem, né? De convencer o outro a fazer o que você quer. Visa um destinatário bem definido, eleitores, jurados, leitores, né? Vocês querem convencer o jurado de que um cidadão que matou o outro com um tiro na cabeça foi um acidente, né? Ele acidentalmente, ele ia apenas ameaçar o homem com, sei lá, a parte de trás, que eu não sei como dá do revólver. Ele fez assim, acidentalmente disparou, não queria matar, né? Vocês vão convencer os jurados disso, né? Então, isso quer dizer argumentar. Tentar convencer e tentar persuadir. Sair do campo da ideia e passar para o campo da ação. Exige um trabalho, cuidado de texto, organização do discurso, seleção de vocabulário, uso de articuladores, entre outros. Olha só, quando fala um texto cuidado com a organização do discurso, a seleção do vocabulário, ele volta lá para aquela questão que a gente estava falando ainda há pouco. O vocabulário jurídico, pela defesa que nós vimos no texto da Mariana Belém, não quer dizer que é para ser um texto informal, né? Precisa ser um texto cuidado, coerente, coeso, consistente, que cada parágrafo esteja articulado com o outro, que você não jogue as leis lá de qualquer forma, você precisa dialogar com o seu texto, né? É como se você estivesse fazendo um texto acadêmico, em que você fala de uma questão, pega um autor, cita ele aqui, discute em seguida, relaciona ele com o seu objeto, né? Então, a mesma coisa é no texto jurídico. Você não pode simplesmente pegar a lei e citar ela inteirinha, copiar e colar ela. Bem lá, como eu já vi alguns pareceres, né? Você só recorta da internet do parecer de um outro advogado, cola, faz um... Quer dizer, fica muito ruim. Precisa ser uma linguagem cuidada. Clarifica e demonstra a veracidade ou falsidade de uma tese, isto é, a aceitabilidade ou não de uma ideia, de um ponto de vista. Quando você trata de um texto dissertativo em si, você já apresenta uma tese, tenta discutir isso para você tentar concluir, né? Quando você usa argumentação, você vai utilizar dessa parte argumentativa para você defender a sua tese. Há textos dissertativos que eles não são argumentativos, que eles apenas explanam uma opinião, um ponto de vista, e há outros não. Há textos dissertativos que são argumentativos, que é aquele em que você questiona, argumenta, vai em cima, sabe? Conflita dentro do próprio texto, como se você estivesse discutindo com alguém. Você argumenta, e por meio do seu texto você acaba convencendo o outro, né? Tanto é que nós temos redação nota 1000 do Enem. Você pegar muitas redações do Enem nota 1000 já deram origem a leis no nosso país. Porque os argumentos foram tão consistentes, as sugestões foram tão boas, que elas serviram como sugestão para a criação de leis. Vocês forem pesquisar sobre isso, vocês vão ver. O que é isso? Isso é a habilidade de utilizar o argumento, né? A argumentação. Frequentemente agimos para obedecer uma ordem que consideramos inadequada ou a um impulso quando a emoção se sobrepõe à razão. Diante de peças ou de ações promocionais, o consumidor age sob o impulso de aproveitar a ocasião. Está em promoção ali, enxada, custa R$1 cada uma. Comprar 10. O que eu vou fazer com 10 enxadas? Não vou precisar nem de uma, que eu não sei capinar. Né? E aí já tem a máquina, né? Você paga, o homem vai lá rapidinho com a máquina, resolve tudo. Mas a propaganda é tão boa que você compra as 10 enxadas. Oi? A propaganda é tão boa, o convencimento, o argumento é tão bom que você compra. Né? Você não vê, tem gente que compra produto para o cabelo, meu Deus, um monte. Vence a validade do produto e você não usa.
Você caiu na promoção. 50%, né, Ana Lúcia, de desconto. 70%, sei lá. Então, isso é argumento, a propaganda, as empresas. Isso mesmo, vocês precisam me avisar do horário. Deixa eu falar para vocês. Se nós tivermos aula amanhã, nós vamos continuar. Nós ainda nem entramos no Garcia, né? Nós vamos continuar esse capítulo, tá certo? Eu ainda vou confirmar com a faculdade. Tá? Ai, isso dói a minha orelha. É horrível dar aula com dor, mas isso dói. Machuca. Não, você não precisa entregar. Eu anotei aqui. Quem não defendeu, manda para mim pelo WhatsApp. Professora, nossa equipe fez por escrito e manda. Pode ser que alguma equipe não tenha feito, mas para mim todo mundo. Então, está pronto. Entendeu? Não, não vou pegar. É só oral mesmo. É daqueles 3 pontos que nós temos de trabalho. É, daqueles 3 pontos de trabalho. A próxima vai ser escrita. A próxima vai ser escrita. Meu Deus do céu, lá vem. Imagina um advogado argumentando. Meu pai do céu. É bom argumento. Será que ela deu intervalo já? Sim. Tá. Manda só uma mensagem para mim no WhatsApp que começaste hoje, porque amanhã nós vamos postar o material na plataforma. Aí vai para lá as aulas, o slide, o material impresso, tudo vai para lá. De respeito a esse trabalho. Sim. Não, esse tu não vais precisar fazer. Tu vais fazer os próximos. Nem estava estudando. É bom de argumento a criatura. Já sei o que é. Já sei o que é. Deixa eu falar agora com o líder de turma. É líder de turma, técnico, não sei o que mais. A liderança compartilhada de meu mapa. É? Mas quem acaba sendo chamado para resolver as coisas. O mapa ele fica mais na tecnologia, né? A diferença de material. Professora, estamos liberados então, né? Ela registrou os nomes e deu a questão da presença. Sim, porque não estava disponível as turmas de vocês na plataforma. Hoje que o técnico fez a turma, as minhas turmas. Então, eu tenho que baixar as aulas, as outras eu já baixei todas, mas não tinha onde postar. Aí eu volto a baixar da aula passada e da de hoje, entendeu? Então, vou postar tudo amanhã. Os 2 horários de hoje não é dela? Ou é um horário dela e... Porque, como você sabe, eu estou mandando por e-mail. O outro é da Gabriela. Só o primeiro dela. Só os 2 primeiros. Agora vem a Gabriela. Mais importante o material. Pois é, isso eu estou mandando por e-mail. O material eu estou mandando por e-mail. Será que ela anotou a frequência aí? Esse aqui foi por e-mail. Pois é, isso que eu perguntei no chat, se ela registrou as pessoas que estavam no online. Meninos, meninas de casa. Oi, professora, já estamos liberados? A senhora marcou nossos nomes? Eu encerrei por aqui, venceu o tempo. Eu estava conversando com o líder de turma sobre o material de vocês. Possivelmente nós teremos aula amanhã de novo. Eu não sei, vou falar ainda com a coordenação para saber. Qualquer coisa eu aviso no grupo, mas a leitura é a mesma, o material é o mesmo, certo? A nossa frequência hoje já está... Tem novidade, registrou, tá professora? Está registrada? Você registrou os membros da equipe online hoje? E eu não escuto nada porque tem alguém falando na sala. Sim, eu sei que vocês já estão em intervalo. Alguém me fala depois no WhatsApp, tá? Tá, nós estamos liberados, a frequência foi registrada. Boa noite. Não é para eu dar confiança, pessoal de casa. Deixa eles vão te pegar depois.
Fiz um print da tela com os presentes e vou mandar no seu zap, tá? Eu anotei aqui, conforme vocês iam falando e o pessoal que está aqui, eu anotei, tá?